doutrina que tem a caridade como bússola. Uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos. Uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Você acompanha a partir de agora mais uma edição do programa Transição. O programa Transição que traz uma visão espírita para um novo tempo. Estamos contando com a presença de Sueli Caldas Schubert. Sueli, bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada. E também estamos saudando os que nos estão assistindo. Isso é uma alegria para nós. Sueli, vamos falar a respeito de reencarnação. E diz o dito popular que só se vive uma vez. Por que então dizer que existe reencarnação? A que se deve essa afirmativa? Claro que cada vez mais a ideia e a lógica da reencarnação estão se impondo. As pessoas ainda, algumas, com menos frequência, dizem que só se vive uma vez. Talvez seja pela vontade que as pessoas têm de aproveitar bem o momento que estão vivendo, a felicidade pela qual estão passando, ou até mesmo vivendo momentos difíceis, como uma espécie de desabafo, ainda bem que só se vive uma vez. Entretanto, a lógica, a ideia da reencarnação e com tudo isso que ela proporciona à criatura humana, vem se impondo, porque as pessoas pensam, as pessoas estão refletindo e verificam que uma única existência não possibilita à pessoa a felicidade plena, porque nós podemos ter momentos de felicidade. E esses momentos são muito fugazes, são momentos que logo passam e vem o dia a dia, o cotidiano, às vezes a mesmice, dependendo da direção que a pessoa dê à sua própria vida ou aquilo que ela apresenta para a criatura. Portanto, a lógica da reencarnação está se impondo. Nós sabemos que cada vez mais os povos, as nações, a coletividade, as tradições mostram que existem outras vidas. E isso é algo que possibilita à pessoa o refazer, o recomeçar, o ter esperanças quando a vida que estão experimentando seja difícil, problemática, sofrida. Uma ideia do retorno pode dar uma esperança a mais para a criatura quando vai dizer, quem sabe eu vou ter uma vida melhor, quem sabe aquilo que eu não tenho hoje terei adiante, ou mesmo perguntando a si própria por que eu tenho que passar por isso. Às vezes as pessoas acham que Deus é injusto, mas, de repente, quando vem a ideia de uma outra existência, de que nós já vivemos antes e viveremos adiante após esta existência, traz uma possibilidade de esperança. E qual é a finalidade da reencarnação, Sueli? A reencarnação tem exatamente essa finalidade de proporcionar ao ser humano, ao espírito que está reencarnado, conforme a doutrina espírita menciona, uma outra oportunidade de construir aonde destruiu, de procurar a felicidade se sentiu infeliz nessa atual existência. A finalidade é a evolução. Isto é um passo decisivo, uma compreensão decisiva, uma abertura mental muito grande quando as pessoas têm essa noção, porque elas abrem para si mesmas um campo infinito de possibilidades. Nós não ficamos restritos a uma só existência, que é muito pequena, muito breve. Às vezes, a vida de uma pessoa, de uma criança que nasce, é de alguns minutos, às vezes um pouco mais de tempo, mas pode acontecer que ela tenha, vamos dizer, uma vida longa, 100 anos. Mas o que representa 100 anos diante da eternidade?
Tudo isso faz a pessoa pensar, faz a pessoa refletir e, de repente, ela chega a uma conclusão inevitável que há necessidade de uma continuação, de uma continuidade àquilo que ela se propõe, aos seus sonhos, aos seus planos, às suas programações, tudo que, afinal de contas, ela está pensando conseguir na atual vida e não consegue, porque as coisas parecem fugir do seu controle, fugir das suas mãos, as evidências de uma perseguição, talvez, que a pessoa julgue, não é? Do destino, um azar, como muitos dizem. Tudo isso faz com que a ideia da reencarnação seja uma abertura, e uma abertura que possibilite oportunidades novas, que traga novos sonhos que podem se concretizar a partir de um outro momento, de uma outra vivência. Sueli, a reencarnação ela é uma ideia espírita? Por que o espiritismo defende e divulga a ideia da reencarnação? Não é uma ideia espírita. E já é muito conhecida essa noção de que a reencarnação faz parte dos postulados da origem, da condição, melhor dizendo, das outras religiões. Grandes religiões orientais trazem no seu contexto a ideia da reencarnação, porque isso é de uma lógica irretorquível. Nós não temos uma única existência, que seria muito limitada. Nós teríamos muitas restrições, nós não conseguiríamos ampliar as nossas próprias situações de vivência, de melhoria. Portanto, a reencarnação não é uma invenção do Espiritismo, é uma ideia que existe já de todos os tempos. Se formos olhar as tribos primitivas, se formos olhar as civilizações mais antigas, nós vamos encontrar no seu bojo, no seu centro, a ideia das vidas sucessivas, dos antepassados que voltam, que as pessoas já existiam antes, já tinham experiências. Cada vez mais, se nós analisarmos a nossa própria vida, cada um analisando a sua experiência pessoal, vai verificar que traz anseios, tendências, traz certas predileções que não nasceram hoje e que não podem ser explicadas com essa única existência, porque senão Deus seria também extremamente injusto. A finalidade da reencarnação e o quanto a doutrina espírita divulga é exatamente para mostrar a equanimidade da justiça divina, o quanto ela é igual para todos, equânime. Deus é justo, por isso não se pode achar, por exemplo, que uma pessoa que esteja sofrendo muito hoje, a pessoa às vezes diz assim, eu não faço mal para uma mosca. Por que eu estou passando por isso? Deus, então, é injusto para comigo. As pessoas às vezes se revoltam porque não tem uma explicação. Porém, com essa noção, com esse conhecimento das vidas sucessivas, a criatura vai sentir que Deus é justo, que se está vivenciando algo de sofrimento, de desilusões, de desencontros, dores morais, dores físicas, que existe um porquê, que existe uma razão, que há uma origem para isso tudo e que essa origem está nas vidas anteriores e que possibilitará, se a criatura conseguir superar, vencer as limitações atuais, os sofrimentos atuais, possibilitará, repito, uma vida melhor no futuro, que é esta que virá com o espírito retornando ao campo físico para melhorar, para progredir, para ter mais felicidade. Sueli, existem muitas pessoas que são contrárias à ideia da reencarnação, até por estarmos vivendo hoje em dia momentos de muitas dificuldades. As pessoas temem ter que voltar à Terra para sofrerem novamente. O que nós podemos dizer a estas pessoas? Nem sempre será sofrida a próxima existência. Nós temos que lembrar o seguinte, que a doutrina espírita explica. Nós estamos num planeta cuja humanidade tem um patamar evolutivo considerado de provas, de expiações também,
porque a nossa humanidade, se olharmos o conjunto dos seres humanos, nós vamos compreender que todos nós que estamos agora no planeta Terra, nós não temos uma condição evolutiva superior. Às vezes as pessoas dizem assim, nosso planeta poderia ser melhor, não teríamos terremotos, vulcões em erupções, enchentes, essas questões todas que trazem um sofrimento, uma dificuldade para a vivência humana. Porém, imaginemos, se o nosso planeta fosse um paraíso, que não houvessem essas dificuldades climáticas, que não houvessem os vulcões, os terremotos, essas coisas todas que tanto atormentam a criatura humana. Se fosse um planeta assim florido, belíssimo, nada de coisa contrária, nada de vicissitude e problema. A humanidade que habita esse planeta o destruiria em pouco tempo, porque se nós não sabemos preservar as belezas que temos no nosso hoje em dia, não saberíamos também preservar um Éden, um paraíso, um planeta que fosse, assim, tudo muito florido, muito belo. As pessoas destroem, por exemplo, vamos citar, as salas de aula. Se destroem os bancos escolares, se destroem os orelhões, se há toda essa violência, se há tudo isso, até mesmo indo de encontro à nossa morada, porque se nós estamos sofrendo hoje muitas situações difíceis no clima, muitas situações difíceis que mostram um desastre ecológico iminente, porque nós mesmos, seres humanos, preparamos isso. Nós mesmos fizemos com que o nosso planeta fosse devastado. Quando nós vemos as florestas sendo devastadas, esse é um assunto que quando a mídia divulga, eu nem gosto de ouvir, porque me dá assim, uma espécie de uma aflição. Nós estamos acabando com as nossas florestas e estamos destruindo o nosso meio ambiente. Isso dá assim, uma certa agonia, uma certa aflição, porque essa é a nossa morada e nós temos que preservá-la, temos que amar o nosso planeta. E se a humanidade, continuando, tivesse um Éden, não é? Um planeta assim, não sem esses problemas todos, daí a pouco nós iríamos modificar o clima, nós iríamos poluir os rios, as nascentes e assim por diante, e acabar com as nossas florestas. É isso. Sueli, existem provas concretas da reencarnação? Muitas. Muitas evidências, muitas provas ao longo dos tempos, pesquisadores, pessoas que escrevem obras citando casos de reencarnação comprovados e nem assim a ciência às vezes admite, as pessoas, há uma parte ainda que fica contrária. Mas por que eu vou ter que retornar? Será que este caso foi suficientemente pesquisado? Será que aí não existem erros? Sempre se supõe que há alguma falha, alguma coisa. Atualmente, nós temos uma obra que saiu agora, em 2009. O título do livro é A Volta e comprovações científicas de um caso de reencarnação. E a reencarnação de James Houston Jr. Isso aconteceu nos Estados Unidos e é uma comprovação tão espetacular. É algo assim, para mim, de todas essas comprovações, de todas essas obras, é a melhor. Foi escrita pelos pais do garotinho, que também tem o nome de James, nessa vivência atual, e que foi James Houston Jr. na outra existência. Os pais, Bruce e a Andrea Leininger, estão relatando tudo o que aconteceu com o filho, que essas evidências começaram com a idade de 2 anos. O menino, em determinada noite, para espanto dos pais, ele começou a gritar, teve um pesadelo terrível e gritava e se debatia na caminha dele, e a mãe veio correndo e assustou-se diante da cena. E a partir daí, os pesadelos se repetiram. Ela, claro, procurou o médico disse que os pesadelos iriam diminuir, só que isso não aconteceu. Até que um dia ela entendeu o que o menino falava. Ele dizia assim: o avião está pegando fogo, ele não consegue sair, o rapaz vai morrer. E ela levou muito susto com isso. E chamou o marido e, a partir daí, eles começaram a entender várias coisas que o menino dizia, inclusive o dia que o pai perguntou: mas quem é o rapaz? Ele disse: eu mesmo.
E ele começa a, então, ter relembranças, não é? Lembranças da sua existência anterior como piloto da Segunda Guerra Mundial. E ele foi abatido, o avião dele, pelos japoneses. Ele conta isso tudo, um menino de 2 anos. Ele tinha um vocabulário ainda muito restrito, muito limitado, mas enquanto nos pesadelos e depois quando vinha a lembrança, ele conversava com um vocabulário maior, com uma condição melhor. E a partir daí, tudo foi sendo comprovado. O pai perguntou qual era o tipo de avião que pilotava, perguntou de onde decolava o avião, era de um navio que se chamava Natoma Bay. E, a partir daí, o pai vai pesquisar isso tudo, vai constatar e vai, então, ter comprovações de coisas assim fantásticas. Então, inclusive, ele vai dizer o nome dos colegas, ele vai dizer onde ficava o canhão no navio. Então, é por aí afora. Então, existem muitas comprovações, muitas evidências. O programa Transição termina aqui. Nos encontraremos numa próxima oportunidade. Até lá. Muito obrigada.